Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, a hora que vocês estiverem vendo aí. É, Esse aqui é um projeto do SESC, em parceria com a Lei Aldir Blanc, e uma realização da Trupiteia. E esse aqui é uma roda de conversa, na verdade, que a gente vai ter sobre produção de cultura na periferia. E eu estou com três pessoas incríveis aqui, eu não sei nem, eu estou realmente emocionado com esse momento, de verdade, não é demagogia, porque são pessoas que eu adoro, que eu amo e que são muito especiais para mim. E a gente vai conversar. O intuito desse projeto é realmente mostrar um pouco do que tem sido feito com esses personagens que estão inseridos nesse contexto periférico. E aí, para começar, né, vamos começar para parar de enrolar a galera aqui. Eu queria que vocês se apresentassem, cada um pudesse falar um pouco da sua biografia, né, que falasse um pouco da sua atuação também pra gente ir desenvolvendo. Então, quem começa? De lá. Começa. Bom, o meu nome é Bruno, eu sou morador do bairro do Guamá, há muito tempo nascido e criado. E atualmente eu trabalho com design, faço alguns trabalhinhos assim. Eu sou formado em rádio e televisão também. E trabalho com design, ilustração e outras coisas que eu faço, né? E a minha atuação é praticamente todinha aqui no bairro do Guamá. Ótimo. Minha vez. Pode. Bom, meu nome é Mônica. Mônica Torres, eu sou cenógrafa, eu sou produtora de cultura. Eu sou muita coisa, na verdade, mas eu sempre esqueço o que é. Mas de cenografia, iluminação, eu sou iluminadora, né? Produtora de cultura e mediadora de leitura disso eu tenho certeza, pelo menos, até agora. Eu também arrisco ir pra área do origami de vez em quando, às vezes eu faço uma coisa ali, uma coisa aqui, eu nunca... Enfim, é basicamente isso. Sempre fazendo um monte de coisa, né? Exatamente. Bom, meu nome é Alana, eu sou palhaça, sou educadora, sou atriz brincante, sou contadora de histórias e sou produtora cultural também. Moro no Guamá há pouco tempo, não cresci aqui, não nasci e cresci aqui, mas já trabalho com projetos em periferia, minha atuação é quase toda voltada para a periferia há pelo menos 7 anos. Então, um tempo aí. Bastante tempo. E eu, né, não poderia deixar de me apresentar também. Me chamo Marcos Carvalho, também sou produtor cultural, ator, artista aqui, músico. Estou morando atualmente no Guamá também. E eu acho que a gente vai conversar sobre essa atuação mesmo aqui, né? E sobre as nossas ações que têm sido desenvolvidas durante um tempo nesse espaço aqui, e como a gente vai trabalhando nesse movimento de cultura, né? Porque cultura é um negócio muito amplo, então eu acho que todos vocês aqui vão pro lado mais da arte, né? Então a gente vai focar mais nesse aspecto, então. Tem uma outra coisa que é muito legal também, que eu sempre pergunto muito para as pessoas, é como que elas tiveram o primeiro contato com a arte, assim, né? Porque às vezes a gente vai vivendo tanto, fazendo tanta coisa, assim, que a gente meio que esquece de onde que veio esse negócio, né? E vou começar falando por mim, porque eu acho legal também, né? Já que isso aqui é uma conversa. O primeiro contato que eu tive com a arte, acho que foi música, primeiramente, assim, tipo, memória, que é uma coisa que eu não lembro direito. E também de desenho, de uns rabiscos que eu ficava fazendo, assim, aleatórios e ia desenvolvendo, né? De produzir arte, no caso. E eram, tipo, uns rabiscos, realmente, assim, tipo, eu imaginava até que eu pudesse ser artista plástico, de alguma forma, não sei, meio doido. E se vocês começaram com... Desenho, vocês começaram com desenho também? Eu comecei literalmente da mesma forma que o Marcos, né? Só que pra mim, assim, eu nunca tive certeza que eu ia ser algum tipo de artista plástica, porque pra mim eu ia fazendo as coisas, né? Eu, exatamente do mesmo jeito que eu gostava de fazer rabisco, assim, aleatório, assim, aí eu olhava falando, mano, que diabo é isso? Eu jogava assim pro lado, aí eu ficava na minha, e depois eu voltava, eu gosto de fazer isso, não sei o que e tudo mais, e eu ia fazendo, e esse foi o início, né? Então, foi igualzinho o tempo. E o teu? Eu? Assim, é meio parecido também com arte, porque uma coisa que eu tenho muito forte assim, de ligação com arte é a questão de música. Né? Eu gosto muito de música, escuto diversos estilos, enfim, tipo, pra mim é uma coisa inerente, assim. Tipo,
Tipo, Tá pra limpando, mim, né? tudo que eu faço, tipo, se eu estiver fazendo uma ilustração, se eu estiver desenhando, se eu estiver trabalhando, tipo, eu preciso ter música. E para além disso, eu acho que uma das primeiras contatos com arte também foi a questão de desenho, né? Eu comecei a desenhar, eu ficava rabiscando o tempo inteiro. Mas assim, nesse início, né, tipo, eu nunca ia imaginar que um dia eu pudesse trabalhar diretamente com isso. Era um passatempo, um hobby, de coisa de criança mesmo. E depois já tive contato com outro tipo de arte, principalmente literatura. E tu, Alana? Acho que a minha história é um pouco diferente da de vocês, porque a minha família era muito ligada à arte. Então, a minha mãe é psicóloga, só que tudo que ela vê na frente, ela produz alguma arte. E aí eu tive contato com a arte muito cedo, assim. Eu ia muito para eventos artísticos, espetáculos, show e tudo. E aí eu comecei cedo também. Meu primeiro contato foi com a dança. Eu começo com a dança de todas as modalidades, assim, balé, jazz, sapateado. Acho que eu fiquei 8 anos em contato com a dança e nesse meio do caminho eu cruzei com o teatro. E aí eu entro no teatro e não paro mais, assim. E eu acho que cedo eu decidi que eu queria ser artista, mas o mundo ao redor dizia, não vai rolar. Mas se for essa questão de, tipo, o primeiro contato mesmo, porque assim, né? Papai trabalhava numa biblioteca, então o primeiro contato com arte, assim, foi literatura. Ele sempre contava histórias pra gente, e ele sempre trazia livros, principalmente pra minha irmã, porque ela gostava mais de ler, né? Do que eu, apesar de depois de um tempo eu gostei melhor de ler. Só que a primeira que eu me identifiquei de verdade, né, de olhar e falar, cara, isso daqui é pra mim, sabe? Foi o meu rabisco lá que eu olhava e falava, não sei o quê, mas não vou abrir um livro, sabe? Eu ler. Mas tu via aquilo como arte já, assim, tipo... Não, na verdade eu não via, eu via mais assim, porque é uma conversa que a gente sempre teve, né, na nossa casa e aqui na biblioteca, porque a gente nunca via a leitura como uma arte, né, só como uma obrigação, não só pela escola, mas também por tudo que se carrega, né, ao redor dela, assim. Então, eu só fui parar pra ver, assim, e olhar e falar, caraca, isso daqui é uma arte, sabe, quando eu tava assim com uns 13 anos, quando eu realmente entrei aqui na biblioteca, e aí todo mundo falava, ela é arte, não sei o que, eu falei, é? Aí eu, meu Deus, é. Sabe? Eu acho que isso eu me identifico um pouco, porque, engraçado, tu perguntou qual é o primeiro contato com a arte, me vem a dança. Mas antes da dança, eu lia muito quando era criança. Eu era uma criança leitora, o primeiro contato foi a literatura. Mas era a literatura, tipo, literatura é uma coisa, a arte é outra coisa, né? Ainda que a gente tenha essa compreensão hoje. Acho que comigo, assim, foi bastante diferente da Mônica. Porque quando eu comecei a ler, assim, tipo, eu tive uma identificação praticamente que imediata com a literatura, sabe? Fazer aquilo ali por puro prazer. Tipo, sentava, assim, tipo, não via a hora de terminar um livro e começar outro. Quando eu encontrava, assim, uma série que eu curtia, eu passava horas e horas, assim, lendo, né? Então eu já fui completamente diferente da Mônica. Eu sempre encarei aquilo como, não como uma obrigação, né? Tipo, eu fazia porque eu gostava. Acho que até se eu tivesse assim, um primeiro contato assim, com obrigação, acho que eu já me afastaria um pouco. Sabe? Tem uma resistência, né? Com E é certeza. engraçado isso, que parece que existe, que a arte é realmente um negócio muito distante, né? Quando a gente está crescendo, assim, que é um negócio muito além, que só, tipo, meio restrito até. Sim, tipo, porque sempre quando eu era mais nova, eu sempre relacionava a arte diretamente ao que passava na televisão, né? Sim. Então, filme e música, pra mim, aquilo era arte. Aquilo e nada mais, sabe, além disso. E é muito doido isso porque, e aí eu já vou entrar no outro assunto, que é justamente desse processo de se reconhecer como artista, né? Porque vou puxar um gancho que a Alana falou ainda agora, dessa dificuldade de se enxergar como uma pessoa que produz arte, que está inserida nesse meio, e principalmente enxergar essa coisa como um trabalho, sabe? Como algo que vai ter um retorno financeiro e que vai te trazer, que vai ser na verdade uma carreira, né? Como qualquer outra, na verdade. E aí eu queria saber como é que vocês se reconheceram artistas, assim, quando foi que vocês olharam para vocês mesmos e para a história de vocês e falaram, não, eu sou um artista Essa pergunta é difícil, viu? Porque
eu recentemente entrei, né, no TEA e eu acho que, assim, de olhar e falar assim... O que é o TEA? Só pra esclarecer. O TEA é a Trupe de Experimentação e Investigação em Arte. Então, me convidaram para entrar nele. Na verdade, a gente participou, assim, de um processo, assim, onde foram chamados um monte de gente. Processo seletivo. Basicamente isso. Quase isso, Foi a gente fez uma basicamente entrevista. Não Sim, dá Sim, boa, foi bem pra mim. formal, que Três a fases. Alana e o Cerejo chamaram a gente pra ir na casa dele jogar um monte de liga e aí se formou o TEA, basicamente daí. E aí, quando eu entrei nele, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo dentro dele. E aí, aos poucos, a gente foi começando a falar sobre fazer arte, né? E aí chegou recentemente, eu acho que talvez no meio do ano passado, não, mais no finalzinho, assim, em outubro, que a gente teve que fazer um espetáculo, eu percebi que eu me peguei assim no meio de uma cena, sabe? Eu falei, mano, que diabo é isso? Eu sou atriz? Eu sou isso, sabe? Então, isso é uma carreira, sabe? E eu fiquei muito passada, sabe? Eu fiquei muito chocada. E eu acho que até hoje eu ainda tô no processo de entender que eu sou uma artista, sabe? Porque sempre parecia muito distante de mim o ser artista, que era diretamente ligado à televisão. E agora eu já não quero nenhuma ligação com televisão pra mim. Me chamar pra ir pra Globo, eu vou falar, mano, pelo amor de Deus, sai daqui, sabe? E agora foi basicamente isso, assim. E tu, Bruno, tu ainda tá nesse processo? Tu te reconhece como artista ou tu ainda tá Eu nesse acho processo? que a questão de tipo, ser artista e se conhecer como é um processo diário. Assim, eu imagino dessa forma, assim. O tempo inteiro, mesmo que tu produza e tu olha aquilo ali e fala, porra, eu fiz isso daqui e tal, beleza. Mas tu sempre fica assim, cara, o que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso aqui o que eu preciso produzir pra ser um artista? Então, pelo menos pra mim, assim, é um processo meio que diário. Assim. E uma coisa que fortalece bastante são as conversas que eu tenho com vocês e tal. E tipo, não, Bruno, é esse aqui o teu rumo e tal. Tipo, segue nisso daqui. É dessa forma aqui, sabe? Mas, tipo, realmente, assim, pra mim é um processo diário. Assim, o tempo inteiro eu tô... Mas é literalmente isso, porque quando eles me convidaram pra entrar, tipo, pra mim eu não era cenógrafa, pra mim eu não era nada, sabe? Então, apesar de eu estar fazendo curso de cenografia, foi com o tempo que aí o nosso grupo começou a afirmar assim, não, mano, tu é isso aqui, tu é aquilo, não à toa, eu me perdi toda pra dizer o que eu era no começo, sabe? Porque eu ainda tô no processo de entender, assim, sabe? Eu acho que em alguns momentos a gente precisa, sabe, desse feedback externo, assim, de a pessoa falar assim, olha, isso aqui, e aquilo ali que tu fez, te lembra daquele... Sim. Sim. E aí que a gente vai se percebendo, né, vai percebendo as coisas que a gente já fez, a nossa trajetória e tal, a gente fica, não, realmente, tipo, é isso mesmo, sou artista, meu Deus. Eu tenho uma crise com isso, gente. Eu não me reconheço como artista. Mas é por opção, eu não gosto dessa palavra. Eu acho que, justamente por eu ter tido muito contato com a arte, só que pra mim a arte era uma coisa, e o que, por exemplo, a minha mãe fazia, eu queria chamar de arte, mas ela dizia, não sou artista. Entende? Eu faço isso aqui porque, sei lá, eu sou doida, mas eu não sou artista. E aí, pra mim, era uma coisa assim, tá, então ser artista é uma coisa muito complexa, né? Muito difícil. Como assim? O que é ser artista? Aí tem essa referência da televisão, do cinema. E aí, como eu tinha contato muito com o teatro e com a dança, né? Tipo, eu fazia dança quando era criança, mas isso não era, tipo, vocês são artistas, né? Era uma coisa assim, ah tá, vocês fazem dança na escola, se Tipo, hobby, né? apresentam. Embora a gente apresentasse em teatros e tudo, em algum momento isso começa a chegar de tipo assim, não, mas vocês estão fazendo arte com um peso. E aí eu acho que quando eu fico adulta, eu começo a me incomodar com esse peso, porque aí eu entendo que pra você ser artista, vem a nossa velha história da teoria da arte que não chega em lugar nenhum, gente. Quem diz quem é o artista e quem não é o artista? Quem diz o que é arte e o que não é? Sim. Então hoje, eu me nego, assim, eu não sou artista. Eu comecei a usar a ideia de que, tipo, eu sou arteira, porque na noção de que a gente fala desde criança, né? Ai, lá vem o moleque fazendo arte. E eu acho que a gente tem que ressignificar essa ideia, sabe? De, pô, eu faço arte, sim, arte de bagunça, arte de aprontar, arte de ter de piração da cabeça e arte de trabalho, arte de profissão. Nesse ponto, ok, eu sou artista, mas... Existem muitas dificuldades nesse processo de se reconhecer artista, porque eu vejo que é uma coisa, um sintoma social, né, do meio, que artistas, pessoas que são vinculadas com a arte, desde que não sejam famosas, né,
são mal vistas. São muito mal vistas. São vagabundos, são pessoas que vivem na rua, que, sei lá, que pedem dinheiro. Vende a arte na praia. Que vende arte na praia, aquela coisa do estereótipo, né? Que é muito, muito ruim. Mas se tu for famoso e fazer arte, tá de boa. Tá? Parece que existe isso, né? E é muito doido isso, porque eu vou complementar isso que vocês estão dizendo, desse negócio de se reconhecer artista, porque é realmente um processo, não é como se tu chegasse do nada e despertasse uma coisa assim, hoje eu vou ser artista, né? Nasce uma estrela, né? Tipo, Isso é coisa de gente privilegiada. isso coisa de gente privilegiada, exatamente. Mas, o que, tipo, pra contextualizar, gente, né, pessoas que estão aí assistindo a gente, nós estamos aqui no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, que é uma biblioteca comunitária aqui no bairro do Guamá, né? Que é um espaço aqui. Não vai dar pra gente mostrar hoje pra vocês, mas Mais um dia sim. Visitem. mais um dia sim, visitem aqui. Sigam o Trupiteia, lá tem. Sigam a Trupiteia lá no Instagram. Sigam o SN Biblioteca, lá no Instagram. Exatamente. Seguindo a pauta. E aí, ei, e aí, eu queria saber um pouco da trajetória de vocês, né? Porque a gente falou já de como foi esse reconhecimento, dessas dificuldades de se entender como um profissional, né, da arte. Mas eu queria saber, tipo, a trajetória mesmo de vocês, né? Como é que vocês chegaram aqui, nesse lugar que vocês estão hoje, e como é que vocês chegaram aqui? Como é que foi isso? Olha, fala vocês, porque vocês nasceram aqui dentro, pelo amor de Deus. Vai tirar para mim? Não Não vai. A história de vocês é a mesma. É basicamente a mesma, Vai mas se não é cruzar daqui a tanto pouco. assim. Bom, como eu já tinha dito, né, o meu pai ele sempre esteve ligado à biblioteca. Ele foi um dos cofundadores. Foi isso? Tá certo? Por favor, patrão. Você tá aqui Tu és mais velho. Mas E não aí? tão velho quanto o pai dela. Raimundo, por favor. De qualquer forma, como a minha família sempre esteve ligada, não só meu pai, como também as minhas tias, basicamente, tudo estavam aqui, por parte de pai principalmente, eu sempre basicamente estive aqui. Então, eu saía da escola, às vezes, eu tinha que vir pra cá esperar o papai ou a Tereza minha irmã, né, pra eles virem comigo, pra poder ir lá pra casa. Então, foi assim, né, que foi entrando nessa questão. E aí, tipo, eu comecei a participar da biblioteca, assim, eu sempre vim pra cá, mas eu comecei a participar, assim, como voluntária, como mediadora de leitura mesmo, quando eu tava com uns 13 anos. E aí, eu comecei no círculo de leitura, fazendo um monte de bagulho, que eu não tinha certeza do que eu tava fazendo, porque era muita loucura pra mim, eu tinha 13, 14 anos, e aí, quando eu teve uma colônia de férias aqui que a gente fazia, e aí eu tava gostando muito de fazer origami. Então, eu falei assim, mano, é isso. Tá bom, eu não falei exatamente assim, né? Meio que disseram assim, Mônica, que tal tu fazer? Aí eu falei, né? Vamos fazer o negócio, vamos fazer o bagulho. E aí eu comecei a fazer a oficina de origami para as crianças que eram basicamente da minha idade. Então foi um choque muito forte, assim, foi um socão na minha cara, porque eles me chamavam de tia e eu, tipo, era um ano mais velha do que eles. E aí naquela hora, enquanto eu tava fazendo, sabe, todos os negócios de ensinar para as crianças como dobrar o papel ali, dobrar o papel aqui, e explicar a história do origami e tudo mais, eu olhei e falei assim, caraca, será que isso dá um futuro, sabe? Assim, eu olhei assim, eu fiquei assim, fazer isso pra vida, sabe? Eu respirei assim, eu falei, não, por enquanto não, sabe? Mas só que aí, lá naquele momento, assim, ele criou meio que uma vontade de mim de ensinar arte, sabe? Ensinar, pelo menos, qualquer coisa, sabe? Então, quanto mais eu ia crescendo, mais eu percebia que eu tava muito ligada àquela área da arte, sabe? Eu não sabia qual área, exatamente, né? Mas eu sabia que tinha alguma ligação. Então, quando eu já tava no ensino médio, eu sempre dizia assim, não, agora eu tenho que decidir, né? Finalmente o que eu vou fazer. Só que aí a única coisa que eu me identificava era basicamente artes em gerais, assim. Aí eu falei, cara, será que eu vou fazer artes visuais, sabe? E aí, tipo, pra mim, a primeira vez que desconsideraram, sabe, eu trabalhar com artes foi na escola, sabe? Eles perguntaram assim, o que vocês querem fazer no Enem e tudo mais. Aí todo mundo lá, quem quer fazer direito? Levanta a mão. Aí metade da sala. Quem quer fazer medicina? Levanta a mão. Outra metade da sala. Tem mais alguma coisa que vocês querem fazer? Eu quero fazer artes visuais. Aí, artes visuais, cara.
Tem Aí, certeza. né? Aí é difícil e tudo mais. Então, e essa foi a primeira vez que eu parei pra olhar e pensar, sabe? Mas aí depois eu fui pensando e eu percebi que, na verdade, tudo ao meu redor dizia assim, mano, melhor não vai ser artista, sabe? Não trabalha com arte, essa coisa aí não funciona pra nada. Mas foi basicamente isso, assim. Deu pra suprir a resposta? Obrigada. E tu, Bruno? Bom, vocês querem a história resumida? Ou- Conta tudo. Vai contando aí, a gente vai contar. Vai contando, depois. sério, se tu falar demais a gente... Porque a minha história é muito parecida com a da Mônica, né? Porque, assim como o pai dela, a família dela, tipo, a minha família também meio que era parte do conjunto, né, da biblioteca, basicamente no mesmo tempo, mesmo período. Só que, assim, quem era muito mais ativa na biblioteca era a minha tia. E os meus pais, acho que por questão de tempo, não sei. Mas o meu pai ele era muito ligado aos movimentos sociais. E lá onde a gente morava antes, lá no Caraparu, tinha um centro comunitário que era o José Piau. E como o espaço cultural ele sempre foi um articulador mesmo, a imagem do espaço cultural aqui no bairro do Guamá, eles têm essa imagem mais articuladora. Então eles meio que congregavam os outros centros comunitários. E assim, meus pais, né, como eles estavam lá no José Piau, eles começaram a participar muito mais daqui. E foi quando eu vim para a biblioteca. E nessa época eu não trabalhava, eu dava trabalho, só que eu vinha para cá e ficava pulando e Com quantos etc. anos? Eu era criança, era gurizinho. Aí, conforme o tempo foi passando, entre idas e vindas, né, porque tipo, a gente não fica o tempo inteiro no mesmo lugar, foi também no círculo de leitura que eu inclusive me formei como mediador de leitura, né. Sou mediador de leitura também, não falei no início, mas eu sou mediador de leitura. E tu começa a perceber, né, assim, o trabalho que ele é feito, principalmente o trabalho que é feito na comunidade, nesse sentido. Agora, porque assim, eu acho que a questão das artes, né, as artes visuais, que é o que eu faço, né, design e ilustração, eu meio que fui absorvendo isso depois, né, no curso que eu faço, né, de produção multimídia. E aí eu comecei a descobrir ilustração digital, essas coisas, e foi aí que a minha mente meio que se abriu para esse nicho, né, de ilustração digital e design. Mas antes disso eu já trabalhava sem saber, né, já trabalhava com arte sem saber, no círculo de leitura, nas oficinas aqui do Espaço Cultural e tudo. Legal. Então, acho que pra gente continuar falando, né, sobre o nosso tópico principal, né, que é essa produção de arte na periferia, eu queria entender melhor, na verdade, a atuação de vocês, né, da gente, na verdade, né, aqui nesse espaço, que é a biblioteca, o Espaço Cultural Nossa Biblioteca. Eu acho que ela não começa, que a gente Eu acho que ela não pode começar. Imagina, Você não começou nenhuma vez, então vai joga a logo. bola pra ti aí, patrão. Não sei, gente, essa pergunta é muito ampla, assim, falar da biblioteca é falar de muita coisa, sabe? São 44 anos. De história. Porra, gente, como assim? Não, Mas ok. agora, vamos né, filtrar, agora. Muito amplo, agora que eu penso. Continua sendo muito amplo, mas tudo bem. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente vinha falando, né, acho que a biblioteca ela congrega exatamente a discussão que a gente fez, tanto das experiências que eles tiveram, quanto as minhas, as tuas também. Não à toa estamos todos aqui, é aqui que a gente se encontra, né? É esse espaço que reúne a gente Literalmente. enquanto colegas de trabalho, grupo, etc. Tem uma coisa que a biblioteca é pra mim, que é um símbolo de encontro mesmo. Ainda que a gente diga, né, o espaço cultural ele tem como principal valor, premissa, a construção de um bairro de leitores, o incentivo à leitura, a leitura como um direito humano. Mas eu acho que existe uma ideia de leitura que é tipo uma biblioteca, um lugar onde as pessoas chegam, pegam um livro e leem caladas e silenciosas, e distanciamento, né, as imagens. Se você jogar no Google biblioteca, aparecem pessoas, aquelas bibliotecas imensas assim, Parece as essa pessoas imagem aqui, ó. fazendo silêncio. Literalmente não tem silêncio aqui. É a última coisa. E eu acho que isso é a coisa mais gostosa que tem, justamente de se fazer um trabalho, não só de produção de cultura, de produção de arte, mas um trabalho na periferia.
porque é outra energia, é outra temperatura e é outra compreensão, né? A coisa esse símbolo de controle, de silenciamento que vai para a escola, que vai para o hospital, que vai para a biblioteca, em tantos espaços, né? Que a gente naturalizou de uma forma que, não, mas tem que ter silêncio mesmo, né? Como é que as pessoas vão ler com barulho? E aí aqui isso quebra a perspectiva, porque se você vem de um outro ambiente mais central, né, de um ambiente mais institucionalizado, você chega aqui e aí você encontra um salão imenso, cheio de livros, mesas, e aí cada 5 minutos entra um grupo de jovens e se reúnem naquela mesa e eles vão conversar, e eles vão falar. E aí entra o fulano, ei fulano, e vira um ponto de encontro. E eu acho que é isso que faz a biblioteca continuar existindo, porque a pessoa ela vem aqui não por causa do livro. E aí isso tem a ver muito com acesso, com discussão sobre o que é a leitura, né? O que a gente estava falando sobre não entender a leitura como uma arte também. E a própria ausência de política pública, que a gente sabe como é que é, para todo mundo, né? Não à toa a gente não consegue se ver como artista e enxergar a arte como uma profissão. Então, os jovens, as crianças, eles vêm pra cá não pelo livro em primeiro momento. Eles vêm pra cá porque é melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Eles vêm pra cá porque é aqui que os amigos deles estão. E eles vêm pra cá porque eles sabem que aqui eles vão encontrar uma coisa que vai ser divertida, que vai ser engraçada, que vai ser legal. E isso às vezes está dentro de uma oficina. É até engraçado isso, porque os jovens eles não vêm pra cá por causa do livro, mas muitos deles descobrem a leitura e a literatura Isso. através daqui, sabe? A gente estava até fazendo uma entrevista com uma das nossas piquichitas que participavam de todas as oficinas e tudo mais, praticamente estava aqui todo dia, e ela falou que ela tinha vindo para fazer aula de dança, e quando ela entrou, assim, ela viu assim, todos os livros, sabe? E aí começou a fazer oficina não era mediação de leitura, era de literatura aqui na biblioteca, além de fazer a dança, ou seja, ela veio para fazer duas coisas, e aí ela tipo se encantou, sabe? E é muito, assim, eu não sei, significativo isso, sabe? As crianças virem, e os adolescentes virem aqui não por causa dos livros, mas descobrirem os livros aqui, sabe? Acho que é simbólico, né? É a ideia de que o que é a a leitura. biblioteca, tipo, Sim, o que é o livro, né? O livro, ok, é esse material de papel que a gráfica produz, uma editora monta, mas o que é o livro para além do livro? Eu acho que isso que é a biblioteca, e aí a gente começa a entender também o que é produzir cultura aqui dentro, porque aqui a gente entende que, ok, o espaço cultural da nossa biblioteca, o próprio nome diz, né? Um espaço cultural. Então, a leitura, ela é um movimento cultural. A gente fala de leitura na oficina de teatro, a gente fala de leitura na oficina de musicalização, a gente fala de leitura na oficina de dança. Tudo é leitura. É leitura de mundo, é leitura de território, é leitura de realidade, é leitura de si mesmo. E é leitura disso aqui, de tipo, a troca que a gente tem de compreender o que é ser um articulador, o que é ser um artista que não só vive no centro e trabalha na periferia. Porque isso é uma coisa, né? O distanciamento. A outra coisa é quando você está no território, você entende o território, você vive aquilo ali e você atua ali dentro. Eu acho que a biblioteca ela faz isso. Acho que aqui é legal porque tem duas pessoas que nasceram aqui e duas pessoas que vieram pra cá por conta desse lugar. E não é só a gente, né, que vive aqui desde... A gente constantemente tá criando, basicamente, crianças e adolescentes que passam a adolescência, a infância e a adolescência inteira aqui dentro e eu não sei, eu acho isso muito surreal, sabe? Porque quando eu pensava nisso, porque eu conheci o Bruno de infância, né? Mas a gente veio conversar mais agora e ver todas essas semelhanças entre a nossa vida, pra mim, é muito surreal ainda. E imaginar que existem várias outras crianças, sabe? E adolescentes que estão passando pela literalmente a mesma coisa agora, sabe? Quer dizer, agora não, né? Pandemia e tudo mais. Mas a gente tá tentando dar um jeito nisso, sabe? Pra mim é muito surreal. Uma coisa que eu tava pensando aqui é a respeito da missão, né? Vocês falaram aqui sobre as oficinas, né? Do espaço cultural. E eu estava pensando aqui que muitas vezes em bairros periféricos, assim, como Guamá, a gente, de certa forma, as crianças e os jovens, eles são privados, assim, de cultura e de arte. E são em espaços como o SNB que eles têm esse contato, né? Tipo, oficinas de dança, oficinas de literatura, de desenho, diversas coisas. Eu lembro que quando eu frequentava, né, o SNB como moleque doido da rua,
Eu lembro que eu fiz uma oficina de EVA aqui. A gente fez diversas coisinhas, né, de EVA e tal. E depois disso, né, depois de um tempo, essas oficinas elas foram se reciclando e tal. E um colega meu que tinha feito junto comigo, ele passou a ministrar essas oficinas. Então, a gente percebe assim, a importância e como esses espaços, como o espaço cultural nas periferias, aproximam as crianças e jovens da arte, da cultura, sim, que já é um espaço que já, na verdade, que são lugares que já tem que são negados, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de acesso. Então, a gente reflete sobre a importância, né, que esses espaços têm. Eu fico pensando muito que o Guamá é um bairro que não tem um teatro, por exemplo. Não só o Guamá, óbvio, tem várias outras periferias na cidade. Acho que não tem um teatro, o espaço físico, em nenhum bairro de periferia. Existem espaços como o nosso, né, espaços alternativos. Mas eu penso quanto que isso é simbólico, porque é isso que o Bruno falou, né, a falta de acesso. E aí a gente entendeu o que é trabalhar num território periférico, o que é trabalhar num território vulnerável. Não só construindo essa questão do acesso, mas também formando essas crianças e jovens para ocupar outros espaços. Então, por exemplo, a gente que vem do coisa institucional, né, vem da academia, a gente já vem querendo negar a academia e dizer, não, a academia é muito ruim por causa disso, a academia é ruim por causa daquilo, não quero fazer teatro dentro do teatro, sabe, quero fazer teatro na rua. Mas aí quando a gente está aqui com a molecada, é uma coisa que eu falo muito isso, eu digo, cara, eu não quero estar lá dentro do Teatro da Paz, mas eu quero levar meus moleques pra lá, sabe? Porque eles precisam estar lá, eles precisam ocupar esse espaço que é negado a eles. E eu acho que produzir cultura na periferia é isso, sabe? É tu entenderes muito bem o que é o contexto social, o que é o contexto político e o que é a noção de território e de acesso e qual é o nosso papel enquanto agente de cultura nisso, né? Sim. A gente está falando desse território, né, e desse lugar que está inserido nesse território, né, de vulnerabilidade, de uma periferia, no maior bairro da cidade, mais populoso bairro da cidade, né, de Belém. E que é uma referência, né, a biblioteca é uma referência tanto pela idade, né, que tem no lugar, quanto pelas ações que desenvolve e que desenvolveu durante todo esse período. Vou tentar unir tudo aqui, né, que a gente vem falando desde o começo, tanto da gente quanto desse contexto mais geral do espaço, que é dessa dificuldade do acesso à cultura, né, que isso é num lugar periférico é muito mais acentuado ainda, é muito mais evidente, é muito mais grave, né, todos vocês, todos nós, na verdade, chegamos nesse ponto em comum desse lugar que parece que fica restrito, né? Parece que é uma coisa até meio inacessível, assim, como se não conseguisse chegar lá. Ou se fosse muito difícil chegar, né? De algum modo. E, inevitavelmente, a gente precisa falar da pandemia, né? Que é mais uma dificuldade, dentre tantas, uma crise, né, generalizada que chega para dificultar ainda mais a nossa vida, que já é bastante difícil. E aí, eu queria que vocês tentassem juntar tudo, assim, né? Tanto essa atuação de produção cultural aqui, quanto na biblioteca, e como tem sido esse período para vocês, assim. Mônica começa agora. Momento bad. Momento pesado. Muito... Assim, primeiro que quando a pandemia começou, a gente, assim como sempre, eu acho, desde os meus 14 anos, a gente vivia aqui na biblioteca, né? Então, pra mim, pelo menos, foi um baque muito grande. Eu acho que assim como qualquer outra pessoa, né, ter chegado ficar dentro de casa o dia inteiro, mas era muito, muito estranho, assim, sabe? De imaginar que a gente não estaria todos os dias, sabe? Que a gente literalmente não ia fazer nada, sabe? Até quando a gente estava de férias a gente fazia alguma coisa, mas imaginar a gente não fazendo nada, não fazendo uma oficina, não fazendo uma live, sei lá, pelo menos. Isso já é coisa de agora, E mas... ver isso aqui vazio também. E tipo, nem eram ver, poucas... né? Porque a gente não Sim, vinha. eu acho que foi uma vez, assim, em meses que eu vim aqui, mas eu não lembro exatamente o que foi, se tinha enchido de água aqui ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que eu passei meses, sabe, e quando eu voltei eu fiquei tipo assim, que bagulho doido, sabe, e eu na verdade,
É isso. Eu queria pegar, antes do Bruno falar, eu queria pegar Fala. um gancho, porque eu acho que existem dois contextos de pandemia em Belém, assim. Acho que em outras cidades também, mas existem dois contextos. Existe a pandemia do fique em casa, use máscara, use álcool gel, lave as mãos, sabe? Uma pandemia da mídia, uma pandemia das redes sociais, uma pandemia do não saia de casa, sabe? Trabalho remoto, sabe? E existe a pandemia da periferia. Eu acho que esse é o principal baque que a gente tem quando começa a pandemia, porque não existe ficar em casa, sabe? Não existe ficar em casa no Guamá quando 99% da população é autônoma, precisa de dinheiro para viver naquele dia. Se parar de trabalhar, não vai ter o almoço, não vai ter a janta. Famílias que vivem, às vezes, 10 pessoas numa casa só, com um cômodo só. Não existe. E é meio surreal a gente pensar nessa realidade quando o discurso que a gente vê, por exemplo, nos outros espaços que a gente está, é muito violento, do tipo, esse pessoal que fica saindo de casa tá fazendo o vírus se proliferar, sabe? Compartilhava foto da periferia, assim, com todo mundo sem máscara. Gente, sabe? grupos que começam a jogar vídeos da galera na feira, sabe? Sempre as feiras nas periferias e sem um pingo de senso crítico, né? E as pessoas que têm acesso à informação, que têm dinheiro, que têm privilégios, que estão muitas vezes nas instituições de ensino, sendo formadores, enfim, pra mim, esse é o toque principal de, tipo, o que é produzir cultura no território que tu tiver, se tu não tiver um mínimo de senso de sociedade, sabe? De ficar reproduzindo discursos meritocráticos pra caramba, sem o mínimo de perspectiva de qual é o desafio da gente aqui. Como é que a gente vai lidar de não estar desenvolvendo uma atividade, sabendo que a gente está vivendo num bairro que é marginalizado, não é um bairro marginal, mas é um bairro marginalizado, que as nossas crianças e jovens, elas têm sempre dois caminhos para seguir. Um caminho de cultura, de educação, que é muito difícil por conta do acesso, e um caminho de marginalidade. E aí, a biblioteca fecha. E agora, sabe? Vamos fazer live. Quem vai ver? Cadê o acesso à internet? Cadê a internet no celular pra ver, sabe? Enquanto isso, a galera que tem acesso tá lá, não, vamos dar aula online, vamos fazer ensino remoto, porque a gente não pode parar. Tipo, a gente quem, né? Quem é que tem Sabe? Quem é que tem esse poder de parar, né? De ficar em casa. Eu acho que esse discurso ele me bateu mais forte quando, no comecinho da pandemia, eu tava trancada dentro de casa, porque a gente podia ficar trancado dentro de casa, sabe? Quer dizer, a minha mãe, ela tinha que sair e meu pai ele tinha que resolver poucas coisas, mesmo ele sendo de grupo de risco. Mas e eu ficava na internet por muito tempo, né? E aquela coisa de, tipo, fica em casa e não saia de casa, não sei o que, ficava me neurando demais. Só que no status do meu WhatsApp, assim, onde eu tinha, tipo, pais responsáveis das crianças daqui, sabe? Os meus amigos próprios, que a família, né, nem todo mundo tinha emprego, sabe? Eles estavam saindo, sabe? Eles tinham que trabalhar e eu acho que eu ficava muito confusa em relação a tipo... Eu me perdia, sabe? Entre a internet e a minha realidade. Porque ao mesmo tempo que o pessoal repetia esse discurso de tipo, tem que todo mundo ficar em casa, senão isso nunca vai acabar, isso é a culpa da periferia. Ao mesmo tempo eu olhava assim, pra minha realidade, eu falava, mano, isso não tem nada a ver, sabe? Não é desse jeito, né? Não é dessa forma que as coisas estão funcionando. E eu acho que foi assim que isso, tipo, literalmente deu um soco na minha cara. E aí eu comecei a tentar só me tranquilizar, né? Porque ainda é muito desesperador ter que ver tudo isso acontecendo. E pra ti, Bruno, o que tu acha de tudo isso? Tentando trazer, né, pro contexto do espaço cultural, quando vocês começaram a falar, né, eu fiquei pensando tipo, justamente nisso, né? A biblioteca ela via cheia de gente o tempo inteiro, que é uma biblioteca nada convencional, né? Com barulho e tal, e tipo, tu ficar assim, em casa, longe, né, dessa rotina, assim, pensando, porra. E sempre, assim, o pensamento que a gente tem é, tipo, onde as crianças que estavam ali, né, o tempo inteiro, o que elas estão fazendo agora, como elas estão passando o tempo delas, porque... E também uma questão, assim, não sei se eu estou errado, mas uma questão de segurança, porque aqui o espaço cultural ele também era um ambiente de segurança para essas crianças, por N motivos, sabe? E de segurança, de acolhimento, e aí a questão que a gente sempre pensava era essa, né? Tipo, como estão, né? Esses jovens, essas crianças que
estavam diariamente no espaço cultural. Tem também a questão financeira, né? Que para mim, assim, é o ponto, o que separa, né, a linha ali, tipo, do bom senso das pessoas falarem assim, não, porque a gente tá se cuidando aqui enquanto tem gente saindo o tempo inteiro, mas, pô, simplesmente tem gente que não pode ficar o tempo inteiro em casa. E as pessoas parece que não enxergam que aquilo ali não é, tipo, porra, vou sair agora porque eu quero. Não é bem assim, sabe? Tipo, se a pessoa não sair, a família dela não se alimenta, outras situações se agravam muito mais. Então, essa questão da mudança drástica, né? Da dinâmica da vida de todo mundo. Tá, a vida de todo mundo mudou. Quem consegue ficar em casa, se cuidar, beleza, mas tipo, tem gente que simplesmente não tem meios para... E eu acho que essa questão que tu pontuou de não ter alimento e tudo mais foi exatamente assim, como a gente sempre estava aqui, parar assim e começar a perceber que naquele momento a gente não podia fazer nada, né? Meio que instigou a gente a procurar alguma coisa para tentar voltar, sabe, de alguma forma a atingir as pessoas que estavam aqui, sabe? Tentar entender, descobrir como é que eles estavam, como se eles estavam bem, se as famílias estavam bem. E isso eu acho que foi o motivo que impulsionou mais a gente de começar a fazer a campanha da coleta de cesta básica, né? Foi perceber que todo mundo que estava ao nosso redor, porque assim, a gente fala, eu sinto que quando eu falo das famílias que estão ligadas aqui, parece uma coisa muito distante, mas tipo, o meu vizinho vinha pra cá, o vizinho das outras pessoas que moram do lado, sabe? Tipo, é todo mundo muito ligado, então a gente sabia que tinham coisas muito ruins acontecendo no meio das famílias lá, diversas situações de violência de várias formas, então a gente, com as mãos atadas, a gente percebeu que tinha que dar um jeito, sabe? A gente precisar fazer alguma coisa, nem que a gente tenha que se arriscar de alguma forma, porque eu acho que era uma coisa muito maior do que a gente naquele momento, sabe? Ainda é muito maior do que a gente. Então, acho que para finalizar, acho legal a gente falar, né, dos passos que a gente está dando nesse momento, né, agora, quais são os próximos, tipo, planos para o futuro, se tem algum, o que está rolando agora nesse momento. Meu amor. Nesse momento a gente tá gravando aqui. Nosso futuro é uma coisa assim muito louca, cheia de coisas pandemia, loucas. como fazer isso? A gente não tem certeza de nada, entendeu? Mas a gente sempre tem certeza de uma coisa. Várias coisas, não é só uma. De várias coisas. Me ajudem aí. Que tem é- muitas coisas, gente. Vamos muitas- começar então pela campanha. Não, Vamos na lá. verdade, a Trupiteia tem várias cartas na manga, né? Eles ficam falando assim, mas... Eles não, a gente. Você O SNB, a Trupiteia, Olha aí o negócio do reconhecimento aí, ó. Olha aí, aí. artista, você da trupiteia. A gente falou muito da biblioteca, eu acho legal a gente falar que está Prioridade acontecendo máxima, né? nesse momento. A gente está voltando com a nossa campanha, né, da resistência amazônica que Isso. nós fizemos ano passado, né, que foi arrecadação de fundos para justamente comprar cestas básicas, que é a prioridade nesse momento. A Né, gente conseguiu atender uma média de 1000 famílias, assim, claro, não deu pra ser muito constante, mas foi a média que a gente conseguiu com as doações e agora eu acho que é mais do que nunca a gente precisa retomar isso, porque assim, são várias demandas, né? As cestas básicas, que a gente tem muitos parceiros também que estão ajudando a gente, a UFPA, o Emaús, a gente está recebendo doações aí, mas também tem um outro ponto que a gente estava falando, né, sobre como desenvolver as nossas atividades para as crianças poderem continuar aí ativas participando à distância, já que a gente não pode abrir a porta e dizer, bora lá, galera. Então, se a gente tem crianças e adolescentes que não têm esse acesso à internet, essa é a maior dificuldade, a gente precisa viabilizar isso de alguma maneira. Seja dando chips com pacote de internet, seja comprando um crédito pro celular. Até para eles poderem participar de lives, assistir esse vídeo aqui agora, por exemplo, que quando tiver produzido, assistir espetáculos online, fazer oficinas de repente no formato que a gente conseguir fazer. Não sei, mas manter essa proximidade, né? pra gente conversar também, né, manter esse contato aí. Sim. Viabilizar, né? Dar o suporte. Não adianta nada a gente querer fazer só se o nosso público não tem esse suporte aí. Sim. E também tem a Biketeca, né? Isso aí é um Esse segredo é do nosso sonho, assim, que vai se tornar realidade. Em breve. Já em se breve. tornou, amiga. Biketeca, galera. Ele- Olha o nome aí, ó. No momento ele tá assim, ó, dando passinhos assim de bebê. Mas assim,
como a gente tinha percebido, na época já das sextas, a gente já estava desesperado para saber como é que a gente ia atingir essas famílias, né, que a gente atendia aqui na biblioteca. Então, a gente pensou assim, cara, se não tem como a biblioteca, como eles virem para a biblioteca, que a biblioteca não ia até eles. Então aí a gente ficou doido, sabe? A gente começou a pensar em várias coisas assim, a gente teve umas 300 ideias, mas a gente chegou na ideia da Biketeca, que foi a nossa ideia final, né? E aí vai basicamente ser isso, a gente vai fazer alguns cortejos na rua, claro que só... Cortejos assim, com 3, 4 pessoas no 3 máximo. pessoas, a gente não... Pelo amor de Deus, tá? Mas de qualquer forma... Enfim, de máscara. Isso, de com todos máscara, os tudo cuidados. certo. Mas acho que a ideia é justamente fazer com que... sair da ideia do espaço físico, né? Se a gente não tem esse espaço físico no momento, já é um espaço fechado, não rola, vamos pra rua e vamos fazer. As pessoas não tem como elas assistirem online alguma coisa, ou não tem como elas virem pra biblioteca assistir, elas podem assistir da porta de casa. Então a Biketeca chega, você empresta um livro, você recebe alguma coisa e você assiste uma apresentação. Essa é a proposta. Vai rolar. Quem amou, bate palma. E o que mais que tem? Não, só contextualizando que a Biketeca foi um projeto idealizado pelo Teia, né, em parceria com a biblioteca aqui, que foi ainda bem contemplado pelo edital de multilinguagens da Secult. E Lei Aldir Blanc, né? E da Lei Aldir Blanc, né? Tem também o Cine Guamá, a gente tem bem Cine aqui, Guamá. aqui na equipe atrás da câmera, tem a equipe aqui que tá aqui, tá? As 3 pessoas. Tem a Sabrina, que também é responsável pelo Cine Guamá. Cine Guamá está rolando, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem nas redes sociais da biblioteca pra perguntar, pra saber curiosidades, etc e tudo mais. O que mais que tem? Tem muita alegria. Não sei se é assim, Acho que né? muitos projetos, né? Muitos sonhos, muitos planos. Tem muitas coisas que ainda estão sendo planejadas, né, pro futuro. Mas... Fala, Sabrina, me dá a cola aí. A gente tá fazendo coisa pelo WhatsApp também. WhatsApp também, Olha ações aí. pelo WhatsApp. Gente, Ouvi é dizer tanta que coisa. vai abrir uma sorveteria, Opa! mas não é da biblioteca, é da esquina. Não, é difícil, né, a gente falar disso, parece que a gente fica meio zureta, mas é porque a gente faz tanta coisa, É assim. né? Seja como Que coletivo faz de sempre. arte, seja como mediador no espaço, mas a gente tá o tempo todo fazendo alguma coisa, o movimento ele é constante, então, o que vai ser agora? Gente, não sei, peraí, pega uma lista. Vamos. Tem os Vai com próprios calma. projetos do SESC também, né? Que esse é Sim. mais um dos projetos do SESC que a gente está realizando. Ainda bem que nós fomos contemplados também, está sendo muito legal desenvolver isso. E eu acho que agora a gente pode partir para os agradecimentos, né? Que Eu quero agradecer minha mãe, meu pai, por me Primeiramente fornecer a ao Deus. mundo. E é basicamente isso. Esse pessoal que tá aqui, eu não vou agradecer. Não, apresenta a banda aqui. Tira. Tá bom, vamos lá. Aqui nós temos Sabrina. Que vocês Sabrina não estão vendo e Souza. continuarão não vendo. Mas se vocês precisarem no Facebook, no Instagram também tem. Sabrina Sabrina Souza, Souza. contratem essa mulher. Contratem. Ela faz tudo. nome e sobrenome, por favor. Pode Né? pedir. Aplausos Aqui- pra ela, aplausos Não, pra ela, aplausos pra ela. Ah, não, muito alto, meu Deus. Não, peraí, que a gente tem Desculpa, aqui. desculpa, som. Vocês também não estão vendo, mas tem uma pessoa que está numa pose incrível aqui, carregando o microfone, entendeu? Que é o Café, o nosso técnico de som, que está aqui arrasando. Rafael Café, procurem ele, contratem ele também. Qualquer gravação que vocês vão fazer, chama o Café. Aplausos pra ele. O Café tá dançando e vocês não estão vendo. Meia palma, porque senão estoura o ouvido do menino. E temos Bem aqui do a lado. nossa segunda câmera. Põe aí, Opa! te filma aí. Com o Lucas Cerejo também, que faz parte do TEIA. Tá aqui com a gente também, nossa Tá com a equipe nossa maravilhosa. câmera Como vocês podem ver, essa profissional. equipe de muitas pessoas Muitas pessoas. aglomerando no espaço. Mas tudo isso aqui só é possível por causa de toda essa galera aqui que tá... Ó, a gente tá há mais de 6 horas gravando, gente. Mentira. Na verdade, são 15 dias pra fazer todo Não, foi 15 Tem dias, porque assim, preparação. primeiro. Tudo a bem, pensou- gente, é isso. Obrigada. Tá me cortando! Calma, Dá não, tchau, não, agora dá tchau. ainda, né? Vem café, volta aqui, café! O café não vai embora, o áudio tá indo. Bastidores tá bom já. Vai Não, fofocar, tem, né? eu acho legal, esse aqui foi uma roda de conversa, né, que foi possível através do edital do SESC, do credenciamento, né, em parceria com a Lei Aldir Blanc, que a gente teve essa ideia, assim, de fazer realmente uma conversa com essas pessoas, com a gente, né, de mostrar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo, como a gente está desenvolvendo as nossas atividades nesse momento. E uma oportunidade também para a gente se conhecer, conversar melhor, saber sobre a nossa A gente vida nem se mesmo, conhece. sabe? Porque é importante também ter esse momento. Saber que tem muita cultura acontecendo, mesmo com a pandemia, Exatamente. antes e depois. Inclusive nas periferias. Inclusive não, principalmente nas É, periferias. minha amiga. Então eu queria agradecer ao SESC, né, ao
Valeu, Dir Blanc também. Tio Aldir, Tio obrigada. Aldir, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Secute, obrigado também. Agradecer as pessoas que estão aqui, a equipe, todo mundo. Ao Espaço Cultural, né, que sempre é o nosso espaço de atuação o tempo todo. Tem 500 mil vídeos que é o mesmo cenário toda A vez. gente só muda a estante que a gente vai estar, assim. Sim. Então são muitos agradecimentos porque para tudo isso acontecer tem toda uma cadeia de pessoas trabalhando, tem uma série de acontecimentos, de profissionais, né? Reforça Toda uma esse lugar. teia de pessoas. Toda uma teia, vamos fazer propaganda da teia. Joguem lá Eu no, acho que é isso, né? no Instagram. Teia. Trupiteia no Instagram, em todos É os isso. lugares e no Instagram também da SC Nossa Biblioteca, né? É isso aí, Nossa boa. biblioteca. E é Então isso. muito obrigado a todo mundo. Só Valeu, tenho a gente. agradecer, valeu. Eu quero comer. É, Obrigada, pessoas maravilhosas. obrigado são vocês super também, né? Ai, que Abraços, fofinho. não abraços, Não pode. pode. Sem abraço. Então, Ok. obrigado. 1, 2, 3 e... Até a próxima. Tchau, galera. Mais forte essa palma aí. É, mas pode. Tá, é só uma. Vai, bate de novo. 1, 2, 3 e... Make off. Ó, ó. É que bom botar o make-up isso. Eu dou a palma daqui. Ó, Sabrina, faz assim, ó. Com a mão Tu assim. viu? Eu tenho medo de bater aqui.